Existe uma ideia muito comum de que uma casa segura precisa perder a personalidade, mas segurança e acolhimento precisam realmente caminhar separados? Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta que eu costumo ouvir com muita frequência. É possível adaptar uma casa sem que ela fique com cara de hospital? E minha resposta é muito simples. Sim, é possível. E é sobre isso que a gente vai falar. Quando ouvimos a palavra acessibilidade, muitas pessoas imaginam ambientes brancos, frios, barras metálicas, corredores vazios, aquela estética bem hospitalar, sabe? Muitas vezes nós associamos a acessibilidade à eliminação de riscos, mas uma casa não existe apenas para evitar acidentes. Ela existe para preservar a autonomia, favorecer a independência e permitir com que a vida continue acontecendo. Quando o corpo muda, o ambiente pode facilitar ou dificultar a vida. É por isso que a acessibilidade não substitui a capacidade da pessoa. Eu já falei nos vídeos anteriores sobre o sistema muscular. E eu vou reforçar mais uma vez aqui nesse vídeo para a gente aprofundar um pouquinho mais nos conhecimentos e também no que a ciência traz para nós, tá? A massa muscular diminui quase 50% entre os 20 e 90 anos. E a força muscular reduz cerca de 15% por década a partir dos 50 anos, chegando a 30% por década aos 70 anos e praticamente a metade aos 80 anos. Isso é um dado trazido do Tratado de Geriatria e Gerontologia. Mas agora eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa questão muscular, porque existe uma condição muito importante dentro da gerontologia, que é a sarcopenia. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre essa palavra. E, segundo o consenso europeu, a sarcopenia é uma doença muscular, caracterizada pela redução da força muscular, associada à diminuição da quantidade ou qualidade da musculatura e, nos casos mais graves, pela redução do desempenho físico. É mais frequente entre pessoas idosas, embora também possa ocorrer antes dessa faixa etária. E pode gerar dificuldade para realizar atividades rotineiras, como caminhar e subir escadas. A sarcopenia aumenta o risco de quedas e fraturas, dificulta a realização das atividades da vida diária, está associada a outras condições de saúde e pode reduzir a independência e a qualidade de vida. É importante lembrar que nem toda pessoa idosa terá sarcopenia, né? O envelhecimento, como eu já falei, ele não acontece da mesma forma para todas as pessoas. Então, existem pessoas que preservam a força e a autonomia por muitos anos, enquanto outras apresentam perda muscular em diferentes intensidades. Então, é sempre importante consultar o seu médico, fazer avaliações, né, para saber como que tá em relação a isso, ok? Mas, quando a gente fala sobre a capacidade funcional, né, a funcionalidade daquela pessoa idosa, a gente está falando sobre a possibilidade dela realizar as atividades da vida diária, que ela está ali acostumada a fazer. Como administrar a sua própria vida, cuidar de si mesmo, participar da vida em comunidade, de momentos de lazer. E talvez você nunca tenha ouvido falar esse nome,
mas existem as atividades básicas da vida diária, também conhecida como ABDVs. E eu estou fazendo essa conexão justamente porque quando a gente entende do sistema muscular, a gente aprofunda um pouco mais os conhecimentos, além da gente conseguir identificar essas alterações no nosso próprio corpo, a gente começa a entender essas alterações nas atividades que a gente faz. E como as atividades básicas da vida diária, aqui são atividades para realizar o autocuidado, ou seja, comer, tomar banho, se vestir, promover higiene, andar com ou sem ajuda, transferir-se da cama para a cadeira e vice-versa, se mover da cama e ter continência, né? Então, são movimentos simples, mas são justamente eles que sustentam a independência e a autonomia da pessoa idosa. E quando um deles começa a ficar difícil, a vida inteira sente esse impacto. Então, se a pessoa perde força muscular, perde massa muscular, alguns movimentos passam a exigir muito mais esforço para serem feitos, para serem executados. E é exatamente aí que o design de interiores entra. Enquanto a ciência nos ajuda a compreender o que está acontecendo com o nosso organismo, o design entra no ambiente e pergunta como a casa pode responder a essas mudanças sem deixar de ser um lar. Vamos olhar alguns exemplos das atividades básicas da vida diária, como elas podem funcionar no nosso dia a dia dentro do ambiente? Vamos ver como se mover na cama pode ser bom ou ruim. Aqui nós temos um antes e depois de um quarto para entendermos um pouco sobre o que pode facilitar ou dificultar os movimentos na cama. Vamos começar pela altura da cama. Quando a cama está muito alta, por exemplo, ao sentar na borda, os pés podem não tocar completamente o chão. Sem esse apoio firme, a mudança da posição sentada para a posição em pé fica menos estável. Também exige um impulso para subir ou saltar para descer, aumentando o esforço e o risco de perda de equilíbrio. Por outro lado, quando a cama está muito baixa, levantar exige mais força da musculatura dos membros inferiores. O ideal é que, ao sentar na borda da cama, os pés estejam totalmente apoiados no chão e os joelhos permaneçam próximos de um ângulo de 90 graus. Essa posição favorece a mudança e reduz o esforço necessário para levantar. A iluminação também faz toda a diferença. Durante a noite, o organismo passa por uma adaptação natural para sair dessa posição deitada. Quando o ambiente está escuro, principalmente em pessoas que apresentam alterações na visão, identificar obstáculos e perceber a profundidade dos espaços pode se tornar mais difícil. Então, luzes de apoio na cabeceira, arandelas, luminárias balizadoras no rodapé ajudam muito. O ideal é que sejam fixas e os interruptores estejam instalados na cabeceira ou mesa de cabeceira para facilitar o acesso. Outro detalhe importante é a mesa de cabeceira. Quando ela é solta e instável, ela pode se transformar em um risco. É comum que, ao levantar, a pessoa procure um apoio intuitivamente. Se esse móvel se desloca ou não suporta o peso, ele pode ocasionar uma queda ainda maior. Por isso, quando possível, uma mesa fixada ao mobiliário ou integrada à cabeceira oferece muito mais estabilidade. Inclusive, existem soluções de design em que a barra de apoio é incorporada à própria cabeceira, o que proporciona segurança e beleza. O tapete nós já conhecemos muito bem.
Quando ele é solto, ele pode ocasionar escorregões, tropeços e, consequentemente, quedas. O mesmo acontece com roupas de cama. Colchas muito compridas, que ficam espalhadas pelo chão, podem favorecer tropeços. Uma alternativa simples é utilizar modelos que terminem na altura do colchão, ou manter os cantos dobrados e presos sob o colchão. O piso também merece atenção. Em algumas situações, principalmente quando existe incontinência urinária, perda ou escapes de urina podem ocasionar escorregões, o que pode ocasionar uma queda, um acidente, uma lesão. Por isso, escolher um revestimento com características antiderrapantes é uma decisão que protege sem alterar a identidade do ambiente. A escolha do revestimento se baseia na especificação técnica. O coeficiente de atrito precisa estar entre 0,4 e 0,7. Esse número indica o quanto o piso oferece aderência durante a caminhada. Quanto mais adequado esse coeficiente, menor a chance de escorregões. Inclusive, eu já falei sobre essas especificações técnicas em relação ao piso no vídeo. A casa pode acelerar o envelhecimento? Então, se você não assistiu, volta lá para assistir, e daí você vai conhecer um pouquinho mais sobre essas questões e também como fazer a escolha certa. E para o quarto ficar mais acolhedor, com uma estética mais agradável, você pode escolher elementos que se conectem com a natureza, como por exemplo, escolher móveis amadeirados, né, com tons naturais, com texturas, tons mais terrosos, roupas de cama, tintas, né, criar um contraste entre os elementos. Esses detalhes deixam e proporcionam um ambiente muito mais harmonioso, agradável e, consequentemente, com personalidade. Então, percebe como nenhuma dessas soluções deixam o espaço, os ambientes com uma estética hospitalar? Muito pelo contrário. Eles permitem que os ambientes fiquem mais seguros sem abrir mão do conforto, da identidade, da personalidade da pessoa que vivencia ali. Porque a acessibilidade não precisa apagar a personalidade de uma casa. Ela pode, na verdade, permitir que essa história seja vivida com mais autonomia. Agora, vamos olhar para outra atividade básica da vida diária: tomar banho. O banho é um dos movimentos que mais exige do nosso corpo. Durante essa atividade, nós mudamos de posição várias vezes, nós permanecemos em pé por um tempo muito maior, levantamos os braços, giramos o tronco, apoiamos o peso em uma perna e tudo isso em um ambiente molhado. E quando existe essa perda da força muscular, alterações no equilíbrio, redução da mobilidade, esses movimentos podem ser muito mais fortes, impactantes do que a gente imagina. Então, nesse ambiente, nós vamos começar pelas barras de apoio. Muita gente associa as barras de apoio com a estética hospitalar, mas na verdade elas existem para oferecer estabilidade durante os movimentos. Entrar no box, permanecer em pé durante o banho, mudar de direção ou sair do chuveiro são ações que podem ficar muito mais seguras quando existe um apoio firme. E hoje o design nos mostra que isso pode ser feito de forma muito mais acolhedora. Existem barras de apoio em diferentes cores, materiais e acabamentos, e que podem ser integradas ao projeto sem comprometer a identidade do ambiente. Outro elemento que eu gosto muito e vejo ser muito utilizado em projetos são bancos de apoio. Inclusive, eu confesso que eu adoro usar em projetos.
Às vezes pensamos que sentar durante o banho significa perda de autonomia, mas muitas vezes acontece exatamente o contrário, porque permite que a pessoa realize o banho no seu próprio tempo. Lavar os pés, lavar os cabelos com mais calma, são detalhes, mas ajudam bastante na hora de fazer esses movimentos. E existe o banco fixo, né, assim como está na imagem, mas também existe opções de banco articulado também. Eu gosto bastante e otimiza bastante espaço. É uma boa opção. O piso, mais uma vez, merece atenção. E aqui eu levanto uma bandeirinha vermelha de alerta. Água, sabonete, shampoo são coisas que naturalmente deixam qualquer superfície mais escorregadia. Quando somamos isso às alterações naturais do envelhecimento, o risco de uma queda aumenta significativamente. Por isso, optar por um piso antiderrapante é uma escolha que oferece mais segurança sem alterar a proposta estética do banheiro. Eu já falei sobre a questão do coeficiente de atrito e mais uma vez eu vou reforçar. Se você ainda não assistiu o vídeo, assista, comentei aqui sobre isso, mas volte lá no vídeo para você entender um pouquinho mais sobre essa questão do coeficiente de atrito, ok? Porque realmente ela é muito importante e é ela que vai tornar o piso antiderrapante. Então, é de suma importância, principalmente quando se fala de um banheiro. O vídeo que eu tô falando é A Casa Pode Acelerar o Envelhecimento? Tá aqui no canal, busca lá, ok? Outro detalhe que pode passar despercebido é a posição das toalhas. Pode parecer um detalhe pequeno, mas quando elas ficam muito distantes do box, a pessoa precisa caminhar molhada, aumentando significativamente o risco de escorregar. Então, manter a toalha ao alcance das mãos reduz deslocamentos desnecessários e torna a rotina ainda mais segura. Mais uma vez, a iluminação. Ela realmente faz muita diferença. Um banheiro bem iluminado facilita a percepção do espaço, melhora a identificação de desníveis, nichos e objetos e oferece mais segurança durante toda a atividade. Sempre que possível, eu prefiro uma iluminação uniforme, sem criar áreas muito escuras ou sombras excessivas. Aqui é importante pensar na lógica do banheiro. Então é importante ter uma iluminação no box para iluminar o espaço, se possível, uma iluminação no nicho para iluminar os produtos que serão utilizados, uma iluminação no espelho. Então, pensar em como vai ser a dinâmica desse espaço e trabalhar a iluminação para que ela seja muito mais intencional. Percebe como esse banheiro, ele não ficou com uma estética hospitalar? Então, adaptar um banheiro nunca foi sobre instalar barras de apoio, apenas barras de apoio. É sobre compreender como cada detalhe pode reduzir o esforço físico, preservar a autonomia e permitir que uma atividade tão simples como tomar banho pode ser feita de forma segura e de forma digna. A acessibilidade não existe para mudar a forma como uma pessoa vive. Ela existe para permitir que a pessoa continue vivendo de forma mais independente possível. Sobre permitir que ela continue levantando da cama, tomando banho, continue realizando as atividades da sua rotina e vivendo dentro da casa que construiu ao longo da vida. O olhar da saúde preserva o corpo. O olhar do design preserva o espaço. E quando eles caminham juntos, eles preservam a história. Então, fica aí a reflexão.